Hola amigos de Amor por el Voleibol, hoy tengo nuevamente el placer de conversar con alguien también del querido Brasil, del admirado Brasil, por nosotros los chilenos y la gente del mundo, por su voleibol tan bonito, su voleibol de juego bonito, y que ha entregado tantas estrellas al mundo, de inspiración y de admiración. Mira, hoy día tenemos la alegría de estar con Alberto Furtado Jr., un seleccionado nacional de Brasil que jugó en varios clubes, jugó en Europa, y que yo también tuve la oportunidad de verlo en Italia, en un mundial juvenil, y también lo vimos en Chile cuando vino con su equipo de Fiat Migas. ¿Cómo estás, Alberto? Mucho gusto. Muito obrigado pela oportunidade, estou muito bem. Como eu disse anteriormente, gostaria de parabenizar você por essa iniciativa. É uma coisa enorme que você está fazendo, né? Divulgando o voleibol, e as pessoas com as quais você tem conversado, você tem entrevistado, igual eu brinquei com você, né? A gente parece aquele filme Jornada nas Estrelas, em alguma galáxia distante, porque, ou seja, são fatos, são jogos, são episódios que aconteceram há mais de 30 anos. Então, você revive esses momentos e a gente volta a ter notícia, volta a ter contato com pessoas que a gente perdeu esse dia a dia, o dia a dia da cancha, o dia a dia dos jogos, das viagens, né? Igual você bem mencionou, os contatos que nós tivemos. Eu lembro bem da equipe do Chile, na Itália, lembro dos sul-americanos que a gente jogou, lembro do campeonato que você citou pelo Fiat Minas. Nós ficamos em um hotel ali do lado do La Moneda. Então, assim, é uma cidade muito bonita, a gente foi muito bem acolhido. Então, ou seja, você está de parabéns e agradeço muito a oportunidade. Fantástico, Alberto. Mira, tienes mucha razón. El objetivo de esto es, como comentábamos fuera de cámara, es hablar con gente que hace muchos años aportó mucho al voleibol y participó en muchos campeonatos, tanto en este caso tuyo en Brasil, en el mundo. Y la idea de esto, de este sitio, de estos grupos hoy día digitales, es poder conversar con tanta gente bonita y que hablamos hoy día gracias, bueno, debido a la pandemia, pero podemos hablar de tú a tú muy cerca. Y eso es un poco es lo bonito de esta conversación. Quería partir contigo, Alberto, si por favor nos puedes contar de tus comienzos en el voleibol. ¿Dónde comenzaste? ¿Por qué elegiste justamente voleibol en un país donde hay otros deportes, como quizá el fútbol, que es más popular, o también el básquetbol? ¿Por qué elegiste justamente el voleibol para jugar y dónde comenzaste? Cuéntame un poco de tus comienzos. Bom, eu sou natural da cidade de Belo Horizonte, é a terceira cidade do Brasil, deve ter 2,5 milhões de habitantes, e eu sempre fui muito alto, desde jovem. Né? Com 12 anos eu tinha 1,82 m, com 14 anos eu tinha 1,94 m. Então, nunca fui habilidoso com os pés, realmente o futebol não seria a minha carreira. E aqui em Belo Horizonte existe um clube muito tradicional no Brasil, Minas Tênis Clube, né? Depois foi patrocinado pela Fiat, que formou aquele time. Então eu comecei com 11, 12 anos de idade, nas escolinhas do clube, e tive a oportunidade de ter bons técnicos, bons treinadores, bons professores. Foram pessoas que muito me ensinaram, muito colaboraram para a minha formação, muito me cativaram, e aí eu fui progredindo no vôlei. E o vôlei, para mim, foi um upgrade, porque desde novo eu sempre fui muito alto, então no colégio tinha sempre uma brincadeira por ser muito alto, e a partir do momento que eu comecei a praticar o esporte, a jogar o voleibol, isso era valorizado. Ou seja, eu jogava em equipes superiores, com jogadores mais velhos, e isso era muito bacana para um jovem. Então, eu comecei com 12 anos. Com 14 anos, eu fui convocado para uma seleção brasileira infanto-juvenil. A média de idade era 16, e eu já com 14 já participei com o técnico Jorge Barros. Não sei se você conhece o Jorjão. Sim. E aí onde que eu aprendi muito, desenvolvi o meu esporte, e aí fui progredindo em seleções nacionais, no clube, até chegar na equipe adulta do Minas, que à época era patrocinado pela Fiat, e na seleção brasileira, tendo jogado no juvenil o Mundial, que nós participamos juntos. Depois joguei o pré-olímpico em 87, em Brasília. Joguei o Pan-Americano em Indianápolis, que a gente conquistou a medalha de bronze. E aí depois eu fui para a Europa. Joguei um ano na Itália, na Sardenha,
né, em Santo Antíoco, que depois teve o Radamés Latari, um brasileiro que foi ser técnico, o Rafael Pascoal, a quem você já entrevistou, chegou a jogar na Sardenha, e depois me transferi para a França, para Saint-Étienne. Eu joguei 2 anos em Saint-Étienne. Então, um resumo breve da minha carreira foi esse. Cuéntame, Alberto, un poco contaste bien resumida tu historia, pero cuéntame cómo fue la evolución de pequeño, de jugar en Fiat, a sumarte a equipos más grandes, más importantes, y de pronto estar en la selección nacional de Brasil, donde para llegar a ser seleccionado hay que ser muy bueno, porque hay muchísimos jugadores, muchísimos. ¿Cómo fue ese salto tuyo, esa experiencia de un club y entrar en una selección donde había tantas figuras? Bueno, siempre ha habido muchas figuras en el voleibol de Brasil, pero ¿cómo fue esa experiencia tuya en lo personal? Eu acho que na carreira de um atleta, a pessoa mais importante é o treinador, é o professor. E eu tive a chance, a oportunidade de ter grandes treinadores, né? Na equipe do Minas, eu tive o Carlos Feitosa, que foi um ex-jogador da seleção brasileira. Depois eu tive o Son, o coreano Son, também foi um bom treinador na seleção brasileira. Tive a oportunidade de treinar com o Jorge Barros, com o Jorjão, com o Brunoro. Brunoro, exacto. E depois eu vou reservar um capítulo para falar dele. Então, assim, eu acho que o treinador era aquela pessoa que te motivava, que te estimulava, que te dava um norte. Fiz grandes amigos, né, durante a minha carreira esportiva. Tive a oportunidade de ser fã e depois jogar com eles, né? Por exemplo, eu cito o Mário Xandó. Mário Xandó de Minas também. Então, o Mário, um grande amigo, um grande jogador. E depois, quando cheguei à seleção adulta, fui muito bem recebido. Fiz amigos que são meus amigos até hoje, aos quais eu admiro: o Renan Dalzotto, o Bernard, o William, Xandó, Montanaro, o Amauri. Então, ou seja, eu acho que esses personagens que fizeram a história do voleibol brasileiro, que foi a primeira conquista do voleibol brasileiro, que foi em 1981, a Copa do Mundo no Japão. Então, foi a primeira medalha em nível adulto. E após isso, com um trabalho muito forte, muito inteligente, e eles criaram uma história, criaram um padrão, a história da escola brasileira. Exato. Mescla do voleibol de força, né, da antiga cortina de ferro, de Rússia, Polônia, Tchecoslováquia, com a velocidade dos países asiáticos. Então, a gente se sobrepôs dessa maneira. E aí, a minha passagem pela seleção, eu comecei desde os 14 anos, tive essa oportunidade no infanto-juvenil, no juvenil, de jogar um campeonato mundial, né, com grandes jogadores, e depois fazer parte da seleção adulta como titular, e até o período olímpico que eu me preparei, que era a Olimpíada de Seul, mas acabei não indo. E eu brinco que eu falo que a vida dá muitas voltas, porque o técnico que me cortou em 88 foi o Bebeto de Freitas. E depois, em 2017, eu voltei a me reencontrar com ele. O Bebeto veio a ser secretário de esportes de Belo Horizonte e eu era o adjunto dele. E o Bebeto se transferiu para o Atlético. Eu fui colocado como secretário titular, né, secretário efetivo, e uma coisa muito triste, que o falecimento dele, ele faleceu nos meus braços, né? Um amigo muito grande, e eu falo, foi uma pessoa que há 30 anos me cortou de uma Olimpíada, e depois a vida deu uma volta e a gente voltou a se reencontrar nesse momento. Es verdad, la vida, Dios hace muchas cosas que uno no entiende muchas veces, pero siempre lo hace por algo. Todo tiene sentido. Es cierto lo que cuentas tú con respecto a tu militancia en la selección nacional, porque tú jugaste en un equipo que ya venía de esta generación de Bernard, de Mauri, de Montanaro, y que tenía un estilo de juego, como dices tú perfectamente, que buscaba jugar contra los jugadores rusos, polacos, que eran muy altos, y ustedes en ese equipo no eran muy altos. Entonces crearon toda una escuela de velocidad, de juegos rápidos, de mucha técnica, y tú fuiste como quizás de los jugadores también que fueron como la transición
a los jugadores más altos, porque tú eres muy alto comparado con los otros, Carlao también, Paulao, que eran jugadores ya cerca de los 2 metros, después llegaron Giovanni, Tande, que ya era gente muy alta, y que hicieron como la transición al voleibol de Brasil, que hoy día son, quien no mide 2 metros es bajo. Entonces fue una experiencia muy, muy bonita, vista desde afuera. Estuviste también en varios equipos nacionales, como comentas. Claro, quizás no fuiste a Juegos Olímpicos, pero sí participaste en muchos campeonatos muy importantes. Por ejemplo, yo recuerdo haber visto también y entrevistado gente que jugó en los Panamericanos, en el 87, donde el equipo ustedes también tenía un mix de gente, estaba Bernard, qué sé yo, gente, Chandó, un poco mayor, entre comillas, y gente más joven. Y ahí también estaban con el entrenador Son. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque yo he entrevistado a otra gente que me comentaron ciertas cosas del entrenador Son, que tenía un estilo mucho más asiático, más pacífico, y ustedes estaban acostumbrados a Bebeto, Brunoro, con toda la pasión brasilera. Cuéntame un poco cómo fue esa experiencia tuya. A questão da chegada do Som a Belo Horizonte, bom, primeiramente era um medalhista mundial. Ele estava com uma medalha de bronze de um campeonato mundial. Então ele já tinha um currículo, igual ele falava assim, um cartel. E ele modificou muito duas coisas. O tempo de treinamento, nós estávamos acostumados a treinar 2, 3 horas somente no período da tarde. Passamos a treinar em 2 períodos, ou seja, 2 horas pela manhã, 3 horas à tarde. Uma novidade que ele trouxe, a questão da mentalidade, da concentração no voleibol, que eu acho que isso é uma coisa muito asiática, muito, muito oriental. Eu acompanho hoje, eu vejo as equipes de futebol e se dirigindo ao gramado, se dirigindo aos jogos, e tocando música e cantando, ou seja, era uma coisa que aquilo entre a gente não existia. Ele nos passou essa concentração no jogo e eu acho que isso foi um ganho muito grande. Essa mentalização do que iria acontecer dentro da quadra, eu acho que essa foi o grande ganho dele. E o primeiro campeonato que a gente conquistou em 84 teve uma curiosidade, porque a seleção brasileira, que foi medalha de prata em Los Angeles em 84, era formada por metade de jogadores da Atlântica Boa Vista e a outra metade da Pirelli. Não existia nenhum jogador de nenhum clube, muito menos do Fiat Minas. E aí nós partimos, o nosso objetivo, qual era? Era o Campeonato Brasileiro no final do ano. Nós fizemos uma excursão para a Europa e em 30 dias nós fizemos 35 jogos. Ou seja, jogamos vários torneios, vários campeonatos, torneios de alto nível. Então, foi desenvolvido um entrosamento muito grande da equipe, uma tática de jogo, uma preparação para os jogos. Eu acho que esse foi o ganho que ele trouxe. Né? E sem desmerecer, porque para mim são monstros, né? Um Jorjão, um Bebeto, um Brunoro, que realmente formaram a escola brasileira. Mas, nesse ponto, o Som acrescentou muito, tanto que nós fomos tricampeões brasileiros, ganhando dos jogadores que eram a base da seleção brasileira. E eu acho que, em cima desses resultados, que nós começamos a ser convocados para a seleção adulta. Eu, o Pelé, Zé Eduardo, Carlão, Luiz Alexandre, então, Helder. Então, a partir desse momento, vamos a ter uma oportunidade. Eu acho que foi assim, que foi um lugar ao sol que nós conquistamos através dos títulos, né? Inclusive foi no Chile. Não, no Chile nós perdemos. No ano anterior nós ganhamos no Peru e ganhamos também no Paraguai, e no último ano no Chile nós perdemos o Sul-Americano. Mas com uma equipe muito valorosa, muito combativa, né? Com Bernardinho, com Bernard, com Badá, com Paulo Roese. Então, eu acho que foi uma conquista do time, da equipe do Fiat Minas. Através dos títulos, nós começamos a ter essa oportunidade na equipe nacional. E aí, quando eu entrei em 87, o treinador era o Brunoro, e aí fui conquistando, pouco a pouco, né, um espaço na equipe. Eu já tinha sido convocado no ano anterior, em 86, para o Mundial da França.
fui cortado, voltei em 87 e aí consegui permanecer, consegui ser titular. Depois houve uma mudança, o Bruno Horus saiu, entrou o Son, também continuei como titular em 87. Em 88 participei dos treinamentos da Olimpíada, mas infelizmente não acabei indo. Mas foi uma experiência e eu falo que o que o esporte me deixou é isso que nós estamos tendo aqui hoje. É essa oportunidade, né? Eu falo que o esporte me deu muita coisa, o esporte me deu tudo. Me deu oportunidade de conhecer pessoas, fazer amigos, viajei, conheci vários países, morei no exterior, morei na Itália, morei na França, aprendi o idioma, cheguei a fazer um certo patrimônio, então o esporte me deu tudo. Mas eu acho que é uma faca de dois gumes. Isso é um provérbio brasileiro. É uma moeda de dois lados. Sí, sí, ahí Carla quizás nos puede ayudar. Carla puede ayudar a traducir, pero se entiende, una moneda de dos caras. Un cuchillo de doble hilo. Sí. El cuchillo de doble hilo. Exacto. Porque é uma satisfação muito grande, um prazer muito grande, um retorno muito grande, mas que chega um certo momento da vida que isso se encerra. Então, eu acho que é muito importante ter essa consciência dessa transição, esse momento de transição. Hoje você é um jornalista, né? Você é uma pessoa que tem a sua profissão, deu sequência à sua carreira esportiva. Então, eu cheguei a me formar em engenharia civil, depois formei em direito, sou advogado, né? E a partir do esporte, que me deu a oportunidade de aprender, por exemplo, o francês, eu fui estudar na França. Eu fiz um mestrado na Sorbonne, em Paris, fiz um mestrado em direito público, um mestrado em direito esportivo. Então, ou seja, tudo isso foi através do vôlei. E quando eu me transferi para morar em Paris, estudar em Paris, eu morei durante um tempo na casa de um ex-jogador, um amigo que a gente tinha jogado junto em Saint-Étienne. Então, ou seja, tudo é através do esporte. Es muy cierto lo que dices tú, Alberto, que el deporte nos entrega mucho. Las amistades, el respeto hacia el rival, el trabajo en equipo, la responsabilidad y muchos valores. Bueno, en Chile, a diferencia de Brasil, no tuvimos lamentablemente ese acceso a jugar de forma profesional, salvo algunos amigos que pudieron jugar en Argentina. Hoy día sí hay varios jóvenes que están jugando en equipos europeos, argentinos. Pues se ha hecho un buen trabajo a nivel de selecciones. Hoy día hay un buen trabajo. Y es muy cierto lo que tú comentas con respecto a lo que entrega el voleibol. Yo, como también comentaba al principio y fuera de cámara, yo tuve la oportunidad de verlos jugar a ustedes cuando vinieron con el equipo de Fiat Minas, y nos gustaba mucho el juego de ustedes. Bueno, el juego de Brasil siempre nos gustaba mucho, pero el equipo de ustedes tenía algo muy especial. De partida había, me acuerdo, un jugador zurdo que me atacaba con el brazo zurdo, muy bajiño, muy bajito, pero que saltaba, era impresionante. Y todo... Surdo é canhoto, Alberto. Surdo é canhoto. Sí. Sí. Y él era muy impresionante. Henrique Bassi. Ese, exactamente. Y nos llamaba mucho la atención que, siendo Brasil ya en esa época un nivel muy alto, de jugadores muy alto, que hubiera alguien tan bajito y a tan buen nivel. Porque generalmente pasa, y esto también quiero preguntarte, que hoy día el voleibol, si hoy no mides 2 metros, estás perdido, lamentablemente. O juegas de líbero o estás fuera. Pero en cambio él tuvo una oportunidad muy importante y jugaba impresionante, siendo muy bajito para el voleibol. Entonces, quería ir con mi pregunta a eso. ¿Qué opinas tú con respecto al voleibol actual? Que hoy día los grandes equipos, las selecciones, la selección de Brasil, hay jugadores de 2 metros 8, 2 metros, muchísimo, muy alto, los rusos, los búlgaros, pero ¿qué pasa con todos los jugadores que aman el voleibol, que no son tan altos? ¿Qué pasa con todos ellos? Porque los libros puede ser 1 o 2 por equipo, 3, no sé. Pero ¿qué pasa con todo eso? ¿Cuál es un poco tu opinión? Pues yo tengo la mía, pero me gustaría conocer tu opinión al respecto. ¿Sí? ¿Qué pasó? Perdí la cámara. Alberto, aí está. Alfredo, eu acho que o voleibol atual
é um outro jogo. É um outro jogo completamente diferente da época em que nós jogamos. Primeiro, porque havia essa possibilidade dos jogadores mais baixos, né, terem espaço. E o que eu acho que é a diferença, os jogadores, por exemplo, o jogador, na minha posição, um jogador de meio, eu fazia a recepção. Isso hoje não acontece mais. E eu comecei nas categorias, categoria mirim, com 11, 12 anos. Então, eu aprendi todos os fundamentos. Eu aprendi a dar um toque, eu aprendi a dar uma manchete, eu aprendi a fazer uma recepção. Então, era um outro modelo de voleibol. Eu chego a dizer até que era um outro esporte. Porque, por exemplo, eu digo isso, uma vez eu estava na seleção brasileira e a gente treinava e uma vez a gente foi correr na praia, Ipanema, fomos correr em Ipanema. E aí, depois da corrida na areia, a gente estava lá, estava o mar, a gente foi jogar voleibol de praia. Nos convidaram para jogar voleibol de praia e tinha uma quadra, eram 4 contra 4. E do outro lado tinha o Jorjão tem um problema no joelho, a ex-esposa do Jorjão, não a Mônica, e 2 garotos. E no outro time tinha Leonídio, Maracanã, Luiz Alexandre e Pampa. E eles perderam. Sim. Perderam. Então você fala, poxa, como que acontece? Era igual o Guga, que jogava tênis. Lembra do Guga que jogava tênis? Sim. Que era bom no saibro e aí já tinha uma dificuldade na grama. Então, assim, eu acho que o voleibol mudou muito, que era um voleibol que tinham jogadores. Você vê, por exemplo, o Kim Man-chul, levantador coreano. Sim. Levantador coreano. Hoje não teria espaço. Nekoda. Não, difícil teria espaço. Então, assim, foram mitos, né? Foram craques do esporte que, infelizmente, do modelo que o voleibol está sendo jogado, porque ele se tornou um esporte predominantemente físico. Sim. Então, quando você vê um jogador com mais habilidade, por exemplo, igual você tem o Lucarelli na seleção brasileira, igual você tinha o Giba, o Nauber, que não eram tão altos, muito vigorosos fisicamente, mas eram jogadores muito habilidosos. Eu acho que o voleibol perdeu um pouco disso, né? É um esporte muito bonito, mas ele é muito mais físico do que técnico, eu diria, porque eu acho curioso a gente ter uma brincadeira que, por exemplo, sobra uma bola de segunda para um jogador de meio fazer um levantamento, a bola na ponta, e a gente fala que a bola morde, né? Ele tem muita intimidade com a bola. Sim. Então, eu acho que essa coisa de não passar por todos os fundamentos, eu acho que empobreceu um pouco o jogo. Mas é um jogo muito plástico, um jogo muito bonito, e tem a demanda da televisão, dos horários, então o esporte foi se adaptando. Exacto. Son varios temas lo que tú mencionas, que es muy, muy interesante. Por un lado, la evolución del voleibol, pensando justamente en la televisión, que antes los partidos duraban 3 horas, 4 horas, cuando eran muy largos. Y también el tema de la evolución del reglamento. Yo quizás porque soy más viejo, yo soy más nostálgico. A mí me gustaba, por ejemplo, yo no soy alto, pero yo jugaba al medio y me gustaba defender, me gustaba recibir, y además que hubo muchos equipos muy importantes. El mismo equipo de Brasil, del 92 en Barcelona, donde Carlao adelante pegaba al medio, pegaban 2, 4, pegaba por atrás, Tande, Negrao, lo mismo. Los jugadores rusos hacían lo mismo, pegaban por atrás, pegaban dobles tiempos, y hoy día es muy especializado. Claro, en lo personal, en mi opinión personal, yo prefiero ese voleibol, donde el jugador es más completo. Pero bueno, las cosas cambian, hoy día es muy especializado. El jugador del medio, el primero, bloquea y para afuera, y saca y para afuera. Hay líbero, está Serginho, una leyenda, muchos grandes líberos que juegan hoy día. Y bueno, el voleibol evoluciona. Un poco también para saber de lo que tú piensas al respecto con lo que pasa también a nivel del campeonato del mundo, por ejemplo, porque hoy día, gracias también a lo que estamos conversando, a la tecnología, uno tiene acceso a mucho más voleibol.
vía YouTube, vía las redes sociales. ¿Y cómo ves tú eso? Porque yo te he visto a ti cuando te entrevistan a los Juegos Olímpicos, que comentas. ¿Cómo ves tú esa evolución también que ya conversamos del reglamento, conversamos de los jugadores mismos, que son hoy día son más altos, son más atléticos? ¿Cómo ves tú también lo que es la cobertura, los medios en el voleibol y que están hoy día aportando mucho a nivel de masa? Porque hoy día el voleibol es mucho más masivo gracias a esto. ¿Cómo sientes tú eso? Si no entendiste, está Carla. Perfeito. A minha forma de ver, Alfredo, talvez seja um pouco diferente. Porque na minha época, por exemplo, eu joguei esse pré-olímpico em 87 em Brasília. À época existiam 4 canais de televisão. Só existia isso. Claro. E os 4 canais estavam passando voleibol. Então, ou seja, era só voleibol, você não tinha uma outra opção. Hoje em dia você tem muita opção, Sim. que eu acho que direciona muito aos admiradores, aos cativos do voleibol. E aqui no Brasil a gente tem uma perda, porque o que a gente chama de televisão aberta. Ela não transmite mais o voleibol. Hoje é só a TV a cabo. Então, assim, eu acho que houve essa perda nesse sentido da massa. Eu acho que na época de 84, 85, o voleibol era mais popular do que hoje em dia. Ainda é um grande esporte, ainda é muito popular no Brasil, mas antes todo mundo sabia quem era Bernard Hajman, todo mundo sabia quem era Montanaro, todo mundo sabia quem era Renan. Hoje, se você chega, fala Maurício, que é o bloqueador de meio, como é que chama? Lipe, está Evandro, sim. Que não são esses de primeira linha. De primeira linha que eu digo assim, mais conhecidos como um Bruninho, como um Lucarelli, um Lucão. Eu acho que a grande massa não tem esse conhecimento. Por outro lado, né, tem essa diversificação muito grande que você pode ver pelo streaming, você pode ver pelo YouTube. Eu acompanho a sua página, eu acho que você tem momentos do voleibol marcantes que você coloca. Então, ou seja, a gente pode ter esse tipo de acesso mais particular, que antigamente não havia. Então, eu acho que tem esses dois lados. É certo, é certo. Em relação... Sí. Bueno, a mí me apasiona justamente eso, poder compartir momentos, especialmente en Chile, porque nosotros en Chile no teníamos 4 canales que daban voleibol, aquí daban fútbol. Yo nunca voy a olvidar para la final de Los Ángeles, 84, que estaba jugando Brasil con Estados Unidos y que estaban transmitiendo por televisión de Chile la final, cosa muy rara. Y el comentarista estaba todo el rato diciendo, paciencia, ya viene el fútbol, paciencia, ya viene el fútbol. Y estábamos viendo la final olímpica. Estaba jugando un equipo maravilloso contra Estados Unidos que no conocíamos. Y el comentarista decía, ya viene el fútbol, ya viene el fútbol. Entonces, nosotros en Chile no teníamos esa ventaja que tenían ustedes en Brasil de muchos canales, de cobertura, de la fama, del famoso partido en el Maracaná, que todo el mundo comenta hasta el día de hoy. Entonces, claro, entiendo lo que dices tú totalmente. Y bueno, el voleibol ha tenido eso, ha tenido esa evolución tan maravillosa. Y bueno, puede ser también que hoy día hay tanta oferta digital, tanta oferta de streaming, tanta oferta, que hoy día los jóvenes quizás ven otras cosas, más que solamente voleibol. Además que hoy día el voleibol también está el voleibol beach, está el femenino, hay mucha oferta que es muy interesante. Yo también, cuéntame, Alberto, por favor, tú comentaste algo que a mí me gusta mucho, tú estudiaste ingeniería, eres abogado, como mi señora, mis hijos que estudian Derecho, cuento muy lindo eso. Y cuéntame un poco cómo ha sido esa carrera tuya, esas 2 carreras en el deporte, porque tú has tenido cargo gracias a eso, haciendo cosas muy interesantes. Cuéntame un poco cómo ha sido tu aporte profesional al deporte. Só concluindo o assunto anterior, Sim. Eu acho que a questão da mídia, Alfredo, ela vem com os resultados internacionais. Ou
Foi a partir da medalha de prata que realmente o voleibol explodiu no Brasil. Foi a partir de uma conquista internacional. Sim. Eu acho que aconteceu com o tênis, com o Guga, né? Então, ou seja, com o surf, com o Medina. Então, assim, são a partir das conquistas internacionais. Talvez o Chile não tenha tido no voleibol isso. E eu vejo como interessante, até me veio ao passado, a gente estava falando do som, eu me lembro ainda da equipe feminina do Peru, que tinha o Mambopac, que era um outro... Então, eu acho assim, que esse intercâmbio é muito importante, né? Esse intercâmbio internacional. Eu tive um técnico que se tornou um grande amigo, e quando ele chegou à equipe do Fiat Minas, eu tinha 14, 15 anos, e ele era de uma história muito bacana no voleibol, já tinha jogado na seleção brasileira, jogou nos Estados Unidos, na Liga Internacional, e ele falava, a gente só aprende a jogar se nós jogamos com pessoas, com times que são melhores do que a gente. Então, nós fazíamos muitos amistosos, perdíamos vergonhosamente, mas tínhamos essa oportunidade de jogar com o Bernard, com o Renan, com o Xandó, com o Montanaro, e aí a gente foi evoluindo. Então, eu acho que essa questão do título é muito importante, e a questão do Brasil, existem duas coisas que vou fazer... Vou pegar emprestado aqui a fala do meu saudoso amigo e técnico e secretário Bebeto de Freitas, que existem duas coisas: o voleibol do Brasil e o voleibol no Brasil. O voleibol do Brasil, que é a seleção brasileira, vai muito bem. O voleibol no Brasil, não tanto. Temos várias equipes que estão encerrando as atividades, questões de problema de pagamento. Então, ou seja, essa questão tem que ser muito valorizada, porque os jogadores, igual você citou aí a renovação da seleção, que eu cheguei a jogar com a seleção de prata e depois cheguei a jogar com a seleção de ouro, que era Maurício, Tandy, o próprio Carlão, que é da minha idade. Então, essa coisa do torneio internacional, eu senti muito isso quando eu fui jogar na Itália, que é um nível muito alto, um padrão muito alto. Então, ou seja, proporciona aos locais uma experiência muito enriquecedora. Encerrando o assunto, voltando para o outro assunto. Eu acho que uma coisa muito importante que tem que ser falada é essa questão da transição. A transição da vida esportiva para a vida civil, para uma nova profissão, porque muitos de nós não fomos preparados, né, nem na forma estudantil, nem na forma psicológica, principalmente na forma emotiva, porque você se torna um jogador de voleibol, você se torna uma pessoa conhecida, você se torna, alguns chegam a ser até ídolos. A primeira partida que eu joguei pela seleção brasileira foi em 84, logo após a nossa vitória no Maracanãzinho, um jogo que durou 4 horas, a gente estava perdendo de 2-0, viramos 3-2 em cima da Atlântica Boa Vista, e aí eu fui jogar num estádio de futebol em Maceió. E fomos de avião, descendo do avião, tinha cordão de isolamento. Me senti um astro do rock. Sim. Você olhava aquilo falando, não estou entendendo nada. Então, existia essa divulgação, essa paixão pelo esporte. Mas isso um dia acaba. E as pessoas que não se preparam, elas geralmente têm uma dificuldade depois. Né? Por isso que eu falo que eu estudei, eu me preparei, e essa oportunidade hoje de ser um gestor público, né, de uma cidade de 2,5 milhões de habitantes, lidar com o esporte, que não é mais um esporte de competição, é um esporte social. Eu tenho programas para idosos, para pessoas com deficiência, para jovens. Então, é isso que é o bonito do esporte. E eu acho que o esporte... a gente perdeu um pouco, mas nos Estados Unidos eles têm muito isso, que é um esporte na escola, porque a pessoa chega e ela tem a oportunidade de experimentar vários esportes, para ver no qual que ela se destaca, no qual ela se identifica. Então, isso é muito bacana, porque, por exemplo, um Chiquito,
que não vai ter uma oportunidade no basquete, no voleibol. Ele pode ser um bom jogador de futebol, ele pode jogar um handebol, ele pode ser um nadador, ou seja, dá uma amplitude social muito grande ao esporte. E para isso é importante a gente ter uma formação, ter um estudo, para você poder acrescentar, ter uma metodologia, porque não basta só você ser um ex-jogador de voleibol. Eu acho que é muito bacana, foi um período da sua vida. Mas isso depois, para se você for ter uma outra profissão, você é jornalista, eu era advogado. Então, ou seja, é importante você se preparar para essa transição. E eu acho que no Brasil a gente não tem isso. Na França eu cheguei a ter essa experiência, né, num curso que eu fiz de Direito de Esporte na Sorbonne. Tem várias formações que permitem ao jogador fazer essa transição de uma forma mais tranquila. O que você acha disso, Alfredo? Sí, es muy cierto, muy cierto. A mí, por ejemplo, lo que tú comentas es muy cierto, es muy verdadero. Imagínate yo, jugador chileno en un mundial juvenil, me bajo de un bus y me piden un autógrafo. A mí, ¿quién soy yo en el voleibol? No soy nadie, pero te hace firmar un autógrafo y uno se siente como, ¡hoy soy importante! Y vas a otro lado y te entrevistan, te sacan una foto, claro. Y eso, lo que tú comentas, es muy potente porque nadie te enseña a hacer la transición de deportista a no deportista. En Chile se da mucho que en Chile los deportistas generalmente terminan muy temprano, porque entran a estudiar a la universidad y después tienen que trabajar. No, aquí en Chile no hay, lamentablemente, como hay en otros países, la posibilidad de jugar voleibol profesional. No existe. Entonces los jugadores tienen que entrar a la universidad, donde hay muy buen voleibol en Chile, a nivel universitario, y después hay que trabajar. Y después, lo bonito es que hay voleibol senior, donde con Carla también hemos tenido la oportunidad de disfrutar, ya pasados los 40 y tantos, de jugar voleibol y disfrutar las cosas lindas del voleibol de antes. Pero encuentro muy interesante lo que comentas tú, eso de cómo hacer la transición y cómo poder ayudar a jugadores también que quizás no sepan hacerlo. También encuentro espectacular lo que comentas tú con respecto a lo que hacen en tu ciudad, eso de ayudar a la población, a la gente, que a través del deporte poder tener salud, poder tener valores, poder acceder a muchas cosas que quizás, bueno, hoy día con pandemia es muy difícil porque estamos prácticamente encerrados, pero que a través del deporte uno pueda estar bien de la cabeza, estar bien en la familia, de salud. Encuentro fantástico. Y bueno, y también saber que alguien como tú, que fue un gran deportista, está un poco devolviendo lo que recibió del deporte a la gente, y yo lo encuentro maravilloso. Cuéntame un poco también, un poco siguiendo en esta tónica de la conversación con respecto al tema ya más fuera de la cancha. ¿Cómo ves tú el futuro, especialmente en tu país, con respecto al voleibol? Yo sé que hay pandemia, hay cuarentena en muchos lados, pero ¿cómo ves tú, una vez que esto pase, si Dios quiere, cómo se va a enfrentar en tu país o en el mundo? ¿Cómo crees tú que va a ser? Eu acho que eu vou começar falando que a primeira incógnita é em relação às Olimpíadas, Claro. que vai ser o próximo compromisso internacional das seleções. A primeira coisa é saber quando serão jogadas as Olimpíadas, né? Porque exige uma preparação, exige uma dedicação. Eu acho que você tem que ter um objetivo e uma meta, que é a próxima competição internacional. Em nível nacional, houve uma interrupção completa dos jogos, e aí ficam as pessoas. O esporte provavelmente aqui no Brasil, pelo menos aqui onde que eu moro, em Belo Horizonte, vai ser uma das últimas coisas a voltar, por causa do contato, por causa da distância. Estava tendo um torneio regional de futebol e eles fizeram com todas as medidas, com médicos, com máscaras, mas chegou uma partida que não pôde ser realizada, que a um certo momento os jogadores de uma das equipes estavam quase todos contaminados. Então, ou seja, é uma coisa que tem que ser respeitada, essa suspensão esportiva, né? No meu caso,
a gente está tendo que reinventar o esporte, né? Porque, por exemplo, a gente tem feito vários vídeos para as pessoas praticarem atividades em casa. Idosos, pessoas com deficiência, mas o voleibol de alto nível, o voleibol de competição, eu acho que esse vai ter que aguardar um momento posterior, quando realmente talvez se tenha uma vacina, para que não seja uma aventura sem responsabilidade, sem medida, porque estamos lidando com vidas humanas. Por mais que nós sejamos pelo esporte, que foi uma coisa tão bonita na nossa vida, mas nós estamos lidando com vidas humanas. E a coisa começa a ficar mais impressionante quando os números começam a se transformar em nomes. Quando você começa a ter alguma pessoa próxima, um parente, um amigo, um colega que é do seu, que está mal, que não conseguiu se recuperar. Então, ou seja, o prefeito aqui de Belo Horizonte, ele tem uma anedota, porque muitos perguntam para ele uma data, um prazo para a reabertura. E ele fala, quem faz previsão é astrólogo. Então, ou seja, eu acho que você tem que ter bom senso, tem que respeitar a ciência para ver o momento exato. E, enquanto isso, os atletas que se preparem em casa, se preparem nas academias, guardando um bom senso. Mira, estaba pensando en este momento lo bien que entiendo portugués, porque cada vez que estoy hablando con más gente de Brasil entiendo más portugués, Carla. Estoy feliz. No, pero independiente de eso, es muy verdadero lo que comentas tú. Hoy día uno no sabe qué va a pasar con los campeonatos y es muy peligroso que entre un equipo de cancha que esté todos contagiados. Uno ve, mi hijo le gusta mucho el fútbol y ve la Liga Europea, claro, juegan sin público, pero los jugadores se chocan, se abrazan y uno no sabe qué va a pasar. Lamentablemente es muy arriesgado, siendo que el voleibol, claro, el voleibol no hay contacto físico, pero con tu equipo sí, porque estás junto, uno celebra y hay mucha cercanía. Es muy cierto eso. Y bueno, en el fondo el voleibol tiene eso que a mí me apasiona, eso del trabajo en equipo, de que si uno está fallando, lo apoyamos para que todos ganemos. Y eso a mí me gustaba mucho de los equipos siempre de Brasil, ver de partida esa alegría con que jugaban siempre, porque uno antes veía quizás los equipos europeos remachaban y como que estaban como enojados. En cambio, el equipo brasilero remachaba, bloqueaba y era un carnaval. Eso era muy lindo. Y también ver las canchas en la playa, en Río, en todos lados, llenas de canchas de voleibol, de fuchivóley. También tuve la oportunidad de jugar en el colegio, en Curitiba, ver la cantidad de equipos escolares. Es una maravilla. Y la verdad que yo sueño también y que en Chile podamos hacer lo mismo, porque el voleibol en Chile a nivel escolar es muy importante, a nivel universitario es muy importante. Hay mucho equipo, a los niños les gusta mucho el voleibol, porque el voleibol es muy bonito. Yo encuentro que el voleibol para mí es el deporte más lindo del mundo, para mí, y muchos más. Pero a mí me gusta mucho esta conversación contigo, Alberto, porque un poco estar cara a cara, estar al lado, a 30 centímetros de la pantalla y poder escucharte es muy interesante, porque tú tuviste una vida deportiva también muy atractiva, en equipos muy bonitos, jugaste en Italia, jugaste en equipos espectaculares, jugaste en la selección, lograste muchas cosas y después, a mí me gusta mucho esto de la transición. Yo conversaba el otro día con Marcelo Francowiak, un entrenador también de Brasil que está en Polonia, y él también me decía que a él le gustaba tomar las cosas importantes, los tips, todas las ideas que uno saca de la conversación, y me ha gustado mucho eso que tú has conversado y compartido de la transición, que es muy cierto, es muy verdadero. Hoy día los grandes deportistas, ¿qué pasa cuando se retiran? Hay acompañamiento, hay trabajo de psicólogo, yo encuentro fascinante, un tema ahí para tocar, que te felicito porque encuentro genial. Quería un poco, en pos del tiempo y agradecer también tu tiempo y Carla,
que yo entiendo cada vez más portugués, Carla, entonces no me odies, pero eh, yo quiero agradecerte, Alberto, porque ha sido una experiencia genial de partida poder conversar contigo, que sigas el fanpage, que se hace con mucho cariño y con mucha investigación, porque es un trabajo, como comentaba un amigo, un trabajo casi como de historiador. También he tenido la suerte que mucha gente me manda fotos, me manda videos, me manda material para publicar, y cuando muchas veces también publico cosas que están incorrectas, me corrigen. Es parte de la formación del deportista, poder aceptar también que uno se equivoca y hay que corregir, pensando siempre en el trabajo en equipo, en el respeto por la gente. Así que, mira, quiero darte las gracias enormes, Alberto, por esta conversación, que podías seguir horas y horas al lado de una cervecina, de unas aipim, cosas muy ricas que hay en Brasil. Y quiero, nada, desearte mucha salud a ti y a tu familia, que podamos seguir en contacto, podamos seguir conversando. Y bueno, algo tan maravilloso como es el voleibol, como es también todo el trabajo que haces tú fuera de la cancha, que encuentro fantástico. Así que nada, mandarte muchos cariños, también agradecer a Carla que nos acompañó. Porque la idea es poder que todos entiendan, y si tú no me entendías o viceversa, Carla está como soporte con nuestra líbero en el equipo, así que te mando lo mejor a ti, mucho cariño. Uma honra poder assistir aqui de camarote, Alberto, você. Eu fui embora do Brasil há muito tempo e tenho muita saudade do vôlei brasileiro. Assim que é uma honra estar aqui e apoiar vocês de alguma forma. Eu gostaria primeiro de agradecer de coração a oportunidade. Você falou a coisa do voleibol, da gente se ajudar, da equipe. Eu tive um técnico que falava o seguinte: não adianta eu jogar bem e o time perder. Ou seja, é um esporte coletivo, né? O importante é uma coisa que a gente leva para a vida. Hoje eu sou um gestor esportivo, eu tenho 150, 180 pessoas, as quais eu administro. Então é importante esse relacionamento, o contato, fazer equipe, as pessoas estarem remando para o mesmo lado. Eu fiz uma atenção a você, porque esse casaco eu usei, era o uniforme de 85 na Itália. Ah, mira, fantástico. Era que era a rainha, que depois saiu do esporte e agora voltou mais. Então, ou seja, faz parte dos recuerdos. Sí, totalmente. Las zapatillas, las rodilleras rainha, era toda una maravilla. Un sueño. Estou vendo aí atrás a camisa, a bandeirinha. Sim. Então, Alfredo, meus parabéns, né? Assim, você está brilhando realmente em trazer esse espírito esportivo, esse contato, porque é um contato de amizade, né? É um contato que nós convivemos juntos, nós jogamos campeonatos juntos, né? Nós jogamos juntos, não é que jogamos um contra o outro. Nós jogamos juntos, nós participamos, e é isso que é o bonito do esporte, a amizade que fica no tempo. É uma história bonita que nós compartilhamos e que hoje você brilhantemente está revivendo. Eu vejo você em contato com o Savin, com a Paula Weishoff, com os cubanos, com o Rafael Pascoal. Então, é uma coisa muito legal e cada um tem uma história. Eu tentei trazer um pouco mais dessa fase, porque você entrevistou mitos do voleibol, Savin, os cubanos, Bernard, Fernanda, que isso para mim foi muito marcante. Essa transição foi muito importante na minha vida. Essa transição foi muito importante na minha vida, que eu continuo ainda tendo essa oportunidade de conviver com essas pessoas, conviver com o ambiente esportivo, e eu acho que isso é o legado que a gente ganha de uma vida esportiva. Você falou que você era mais velho, você não é mais velho, nós somos da mesma idade. Nós jogamos o Mundial de 85 na Itália. Então, ou seja, que história bacana. Então, meus parabéns, meus agradecimentos à Carla, muito gentil, muito generosa, tá? Muito bacana, e que você continue nos brindando, nos prestigiando com momentos igual esse. Te agradeço particularmente a deferência à minha pessoa. Muito obrigado. Muitas graças. Muito obrigado a ti, Alberto. Un gran abrazo, que estés muy bien.
Um abraço, Alberto. Um abraço, Alfredo. Parabéns.